Olá, bom dia, tudo bem? Renato aqui, Miguel, Inovada Podcast. Hoje a gente recebe aqui o José Costa, um convidado especial, que nós vamos falar um pouquinho de varejo, de tendência, de estratégia, tecnologia. Zé, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Renato. É sempre um prazer estar junto com você. Você é uma pessoa que a gente gosta muito. E para nós é uma honra e orgulho poder também conversar com o seu pessoal, com vocês, um bate-papo e tal. Estamos felizes de estar aqui também. Tá bom, Zé. Eu queria começar, Zé, para quem conhece muito, a maioria das pessoas conhece o seu negócio, né? Você serve muito a região, serve o norte, serve... E explicar um pouquinho como tudo começou, a história da JC, que é uma história bonita, que a gente... Sim. A JC esse ano faz 60 anos, né? Então a gente tem que dividir a história dela em algumas etapas, né? Primeira etapa, meu pai é mineiro, filho de mineiro, veio para Goiás muito novo, e com 18 anos ele montou um pequeno negócio em Ceres, né, no interior do estado. Na época chamava Jorge Costa Cerealista e Comércio. Ele montou mais visando compra de cereais na região, né? E depois ele viu que tinha um espaço do comércio, meio que na época ainda tinha muita questão da troca, né? Então assim, ele meio que adiantava um pouco do querosene, do arame, do sal, e na safra o pessoal pagava com grãos e tal. E era um jeito de ele fidelizar também o cliente. Então isso, basicamente 64 a 83, foi a primeira etapa. É um negócio pequeno, e meu pai ao longo dessa época, ele tinha muito aquela história do comércio de um lado, e no meio do caminho meu avô faleceu, meu avô tinha fazenda. Então meu pai teve que assumir, era só ele e um irmão na época, ele era o mais velho, e ele teve que assumir também a fazenda. E aí ele começou a ter que dividir o tempo do comércio com a fazenda, né, até e tudo. E fazenda muito prazeroso, dá menos trabalho, e foi apaixonando por cada hora mais fazenda. A segunda etapa, Renato, foi em 83, né, 82 para 83, eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar com ele. E um negócio pequeno, mas que eu me identifiquei muito. Eu toda a vida, assim, eu tive muito... eu toda a vida gostei do comércio, né? O compra, a venda, toda a vida achei muito dinâmico e tal. E a gente trabalhou junto basicamente por 5 anos, né? Crescemos a empresa e tudo, era pequena, ficou pequena um pouquinho maior. E basicamente em 88, eu estava com 19 para 20, meu pai chegou e falou, eu quero mexer só com fazenda. E aí eu falei, pai, eu gosto de fazenda para passear, não me vejo lá não. Vamos organizar e eu fico aqui, eu quero tocar o negócio, né? E aí essa aí basicamente foi uma outra etapa da empresa, onde muito novo comecei a trabalhar com ele e comecei a desenvolver na região. E a gente meio que combinou, como ele tinha fazenda e o negócio, o caixa era misturado. As duas firmas estavam ali juntas. Não, era junto. Precisou de dinheiro para comprar gado, tirava do comércio. Precisou de dinheiro do comércio, na época do gado, vem. Eu falei, pai, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é separar o dinheiro, né? Fazenda fica separado, o comércio separado. Se eu precisar de algum recurso, eu pego o senhor emprestado e pago a correção, o juro e tal. E se o senhor precisar daqui, o senhor pega, mas vamos separar o caixa, né? Porque eu acho que separar o caixa foi muito importante na época para, o dinheiro da fazenda fica com fazenda, o dinheiro do comércio fica com comércio. E aí a gente começou a reinvestir bastante, né? E começamos a crescer ali na região, né? Chegando ao Tocantins e tudo. Essa aí foi mais uma etapa. Depois, na região a gente tinha crescido o que podia. E aí entra uma nova etapa. Meio que assim, o peixe ficou um pouquinho maior do que o tamanho do lago. Eu precisava de um lago maior. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma empresa aqui em Goiânia de atacar de balcão, né, naquela rua Zermana, ali em Campinas. E aí a gente comprou. E por 3 anos eu fiquei com uma no interior em Ceres e outra aqui em Goiânia. E bate e volta. Bate e volta, né?
terça de madrugada vinha para Goiânia e quinta à noite voltava para de Séries. E crescemos, continuamos crescendo, foi muito bom, porque Goiânia é uma praça maior, uma praça mais estruturada, com mais acesso a fornecimento e tudo. Polo de abastecimento. Um polo de abastecimento, a região, um movimento muito forte à época e tal. Então a gente, assim, essa foi mais uma etapa da empresa. Virou outro negócio, né? Nesse virou momento. outro negócio. E aí eu vi que a empresa em Goiânia crescia muito mais que no interior, com menos capital e com mais facilidade. E aí eu falei, então tem que ir para lá, né? E aí a gente resolveu mudar para Goiânia, né? E aí foi uma nova, talvez uma das maiores mudanças, né? Mudança geográfica, onde você nasceu, onde você tem raiz, onde você conhece todo família mundo. Toda lá, tudo acontecendo. E vinha para um lugar que era diferente, era outro ecossistema, né? Então, e nessa hora também surgiu a oportunidade de ter um sócio, né? Que era um executivo de uma grande empresa, a maior empresa da época, o dono havia falecido, e ele era o braço direito do dono, que é o Zé Carlos. E como o dono faleceu, mudou o desenho estrutural da empresa. Aí eu chamei ele para vir fazer parte conosco. E foi muito bom também. Aí começa uma nova etapa, né? Eu brinco assim, que a gente deixou de ser uma rua, passou a ser uma avenida, né? Porque a capacidade de execução de cada um, né? Cada um executando, os propósitos muito parecidos, os princípios muito parecidos, estilo às vezes um pouco diferente, mas sempre a união pelo negócio. O que é melhor para o negócio? Toda a vida foi uma tônica muito grande nossa. E aí, basicamente, é uma nova etapa, né? E aí viemos para... Ele morava em Anápolis na época, mudou também para Goiânia, eu mudei para Goiânia, e foi onde nós pegamos essa empresa que era de séries e trouxemos para Goiânia. E ficamos com 2 operações na Goiânia, uma de balcão e uma de venda externa, né? E aí, sempre naquele princípio que eu aprendi muito com meu pai lá atrás, assim, da seriedade, de humildade, de muito trabalho, de valorizar a equipe, aquela coisa toda. E em especial de reinvestir muito no negócio, né? Aí, continuamos a crescer, né? E tivemos um crescimento bom. Passado um tempo, um dos maiores players da região, né, que era o próprio Elo, o pessoal resolveu mudar de segmento, investir mais em indústrias e tudo, e resolveram fechar a empresa. Nossa, criou uma lacuna, hein? E deu um gap bom numa hora muito boa para nós, porque nós estávamos mudando para um CD novo, tinha comprado uma porção de caminhão novo, e o principal concorrente resolve sair do ramo. Nossa, ocupar o CD novo rapidinho e botar a frota cheia. Então foi assim, o que a gente imaginava de crescer em 5 anos, nós crescemos em 6 meses. Cara. Né? E tal. E além do capital humano, né? Tinha muita gente boa que foi absorvendo, acabou absorvendo e tal. Então isso foi uma etapa muito boa. Depois disso, aí começamos a segmentar empresas, né? Surgiu a oportunidade da Real como distribuidora da Nestlé, depois a Real como distribuidora de higiene, né? Higiene e beleza e tal. E aí a gente foi sempre reinvestindo, investindo muito negócio e tal. Nessa época e nas épocas anteriores, desde que eu assumi, a gente reinvestia 100% no negócio, né? Isso é uma característica que pouca gente tem como empresário, né, Zé? Sabe o que acontece? O desejo de consumo ele é muito grande, né, Renato? Então o cara tem um bom mercado, um supermercado indo bem e tal. Aí de repente, mas eu tinha vontade de ter um Hilux. Aí vai lá, tira da Aí firma. de repente ele não troca os carrinhos do supermercado, de repente ele não troca a informática, a gôndola, mas compra um Hilux, né? E tal. A gente já viu muito esse filme, né, no mercado e tal. E eu toda a vida tive a característica de pensar, eu preciso primeiro pensar na empresa. Né? Durante muito tempo andava em carro mais simples, muitas vezes não. Eu fui ter imóvel próprio de moradia depois de muitos anos. Quando eu trabalhei com você morava de aluguel ainda, Zé? Justamente. 10 anos atrás agora. Por quê? Porque o valor que eu falei, este ano na empresa vai render mais do que eu ter um imóvel. Né? Então eu preferia alugar e ir morar. Então, essa cabeça ajudou a gente a crescer mais rápido. Né? É uma empresa muito robusta, né? Porque aí a gente toda a vida acreditou que a empresa tinha que estar forte, a empresa tem que ser forte. A empresa sendo forte, o empresário é forte por tabela. Não adianta o empresário forte e a empresa fraca. Né? Então, esse aí foi uma
uma crença que a gente teve. E aí, depois disso, basicamente uma etapa da empresa foi profissionalizando, trazendo bons profissionais, e sempre investindo e definindo muito escolhas, né? O que fazer e o que não fazer, né, Renato? Porque um desafio que eu acho do empresário no Brasil é querer fazer tudo e querer ser bom em tudo. É aquele estado antigo, né? O pato nada, anda e voa e não faz nenhuma coisa bem. A gente não tem todas as habilidades, isso é fato. E a gente muitas vezes, por exemplo, há uns 10 anos atrás, 5 anos, vamos ser nacional, vamos ter o Brasil todo. Eu falei, não, eu prefiro ser bom numa região do que fazer o Brasil todo e não fazer bem feito. Então, assim, nesses basicamente 60 anos de empresa, eu acho que a gente foi muito feliz de tomar as medidas certas na hora certa, de ter um trabalho consistente, nunca quisemos aquela coisa crescer muito rápido e depois cair, e muito pé no chão, sempre fazendo muita conta, né, Renato? Porque custo, operação, ela sempre você tem que estar olhando, porque nós vivemos num país que as coisas mudam muito rápido, né? O cenário, sei lá, vamos pegar hoje um bom exemplo disso, juro, né? Há 2 anos atrás a taxa de juros era uma, o juro hoje é outro. Então, quer dizer, o cara que investe acreditando naquela taxa e o juro muda, e eu brinco muito, né, quando eu vou conversar com um colega, a diferença do empresário nos Estados Unidos para o empresário brasileiro, em termos de tomar capital. Nos Estados Unidos, o cara chega no banco e pega um empréstimo, que seja a taxa 4%, 5% ao ano, mas é dólar, e ele sabe, ele recebe em dólar, vai pagar em dólar, e sabe a última prestação quanto que é. Por quê? Previsibilidade altíssima. É pré-fixado. Na hora que faz o negócio, você precifica a conta e sabe ela 20 anos, 15 anos, 10 anos. Aqui no Brasil é pós-fixado, porque é a taxa base, né, um Selic, um CDI, IPCA, IGPM, mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é até previsto, é 3%, é 5%, é 8% e tal. O problema é que esse indicador, esse índice, ele muda muito rápido. Então, um CDI, por exemplo, ou uma Selic, ela pula de 3 para 13, e isso não está na planilha, não tem planilha que funciona desse jeito. Não suporta a operação. Então, aqui o risco é muito maior, né? Mas voltando à história da empresa, assim, hoje o grupo JC, somando todas as empresas, esse ano a gente fatura 7 bilhões e pouco, né? Queria até ser um pouco mais, mas o ano foi também difícil, muita downgrade de produto e tudo. Renda mais apertada, essa questão também dos joguinhos e bet sangrou muito do dinheiro da população, o próprio endividamento da população e com muito pessoal com muito carnê, né, muita dívida e tal. Mas enfim, o grupo hoje são 7 bilhões e pouco de faturamento na soma das empresas, 8 mil colaboradores. 8 mil pessoas. 8 mil colaboradores. Nossa. E sempre reinvestindo, né? Quando a geração de caixa está um pouco melhor, você investe um pouco mais. Quando está pior, você investe um pouco menos, né? Mas sempre investindo. Sempre, nunca deixando de investir. Sempre crescendo, sempre com essa cultura, né, de reinvestir, de fazer. Quem escuta acha que existe muito conservadorismo nisso. Eu penso que existe muito arrojo, mas com muita segurança. São modelos, né, Renato? E aí eu acho que não tem um certo e não tem um errado. Tem um jeito que você aprendeu. O modelo dá certo para você. Eu tenho colegas que são muito agressivos em crescimento e até mesmo em alavancagem financeira e dão certo, né? Eu não sei se porque é filho e neto mineiro, pé mais atrás, mas nesse ponto eu me considero um pouco medroso. Por que isso? Porque nós estamos num país que eu já vi muita virada. Eu já vi muito cara super arrojado, inteligente, dinâmico, quebrar porque fez. Então isso aí é que me deixa assim sempre, vamos fazer mais pé no chão. Devagar e sempre, né, Zé? E como são uma empresa de sempre? Porque uma empresa, quando ela chega a 60 anos, ela tem uma dinâmica muito mais de continuidade para os próximos 60 do que fazer o próximo trimestre. Concordo. Entendeu? Então, assim, é diferente. Uma empresa de 2 anos, 3 anos, tem que ganhar o mundo e tudo ou nada. Chegar num ponto ali. A gente não, já passou por tanta coisa que a gente tem um pouco essa maturidade e um estilo.
Eu não acho que os outros estão errados e nem que eu estou certo. É o jeito que a gente aprendeu. É o jeito que funciona para nós, né? E a gente é meio alinhado de sempre estar fazendo. Tem ano que às vezes no mercado a pessoa consegue um crescimento maior. O mercado permite, né? Mas depois, em algum momento, ele leva uma puxada de tapete e dá um ré. A gente meio segura, não dá ré e depois continua avançando, né? Entendi. Então é o estilo empresarial. E, de novo, não tem um certo, não tem um errado. Eu acho que é o jeito que a pessoa aprende. E em especial, Renato, eu acho que é muito importante o jeito que a pessoa se sente confortável. Entendeu? Porque se você começa a não ter paz, começa a não ter Nossa, a vida fica conforto, ruim demais, hein? a vida fica ruim. A vida fica ruim. Né? E a vida passa muito rápido, muito... Então você tem que, assim, que jeito que você se sente confortável. Desse jeito eu sinto confortável e tenho energia para continuar evoluindo, né? De novo, não tem um certo, não tem errado. É o jeito que você acredita, né? Para nós, o jeito que a gente aprendeu que funciona é esse. Outras empresas, mundo afora, que a gente admira, tem estilo também desse jeito, a gente espelha um pouco até nessas empresas, mas tem de tudo hoje. Nós estamos num mundo muito volátil, muito dinâmico. Rápido. E tal. Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Tal. Então, a gente tem que ficar confortável. Meu raciocínio é esse. E o momento de ir para o atacarejo, lá atrás, a visão, o atacado está mudando, o cara do balcão já não é mais balcão. Isso foi uma ruptura dentro do negócio? Foi uma oportunidade grande? Renato, são duas coisas. Primeiro, nós entramos lá atrás, a coisa de 12, 14 anos, num modelo de atacarejo para food service. Isso em Brasília, né, chamava base atacado, base de matéria-prima, e foi inspirado no açaí antigo. Lá do japonês. O açaí do Rodolfo, né, que era o quê? No Brasil o food service está crescendo, cada hora mais as mulheres mais novas vão cozinhar menos e pedir comida ou comer fora, então precisa de atender esse pessoal. E o açaí da origem, antes do Abílio Diniz comprar, ele era isso. Nós fomos lá, gostei do modelo e falou, esse negócio cabe. Então nós entramos nesse segmento para atender o food service. As lojas da base entrou para food service e tal. Focado nesse cliente. Focado no cliente do transformador, né? Aquele cara que não tem geladeira em casa e precisa todo dia comprar. Ele vai lá, compra um pacote de salsicha, um pacote de pão, um presunto, queijo, refrigerante, cerveja, para vender naquele dia ali. O cara, tipo assim, um exemplo, o cara do pit dog, da cantina e tal. Estoque, né? Ou mesmo um restaurante também de alguns portos. Só que ao longo do tempo, aí o que aconteceu? O açaí foi vendido para o Abílio Diniz, que na época era GPA, né, do Pão de Açúcar, e o Carrefour comprou o Atacadão. O Atacadão era uma empresa de atacarejo, né, e inclusive o Atacadão lá atrás foi inspirado no Macro. Exatamente. E tal, que era um modelo que veio da Europa e que inclusive embalagem é diferente, né? E Atacadão? Embalagem diferente e tal. Modernizar algumas coisas agora, né? Justamente. Aí o que aconteceu? A gente viu que a base começou a ter muito consumidor. Naturalmente, sem campanha, sem nada. O cara gostou da loja. O consumidor via o acesso, tal. E aí o mix lá foi indo um pouco para consumidor. No grupo, como todas as empresas crescendo, chegou uma hora que a gente teve que tomar uma decisão. A base no grupo estava relativamente pequena, representava na época 5, 6% da venda do grupo. E nós tínhamos que falar, ou a gente entra e faz o negócio do novo formato, porque o mercado mudou. Devido a essa questão do açaí, atacadão e até outros colegas regionais crescendo, ou a gente investe e cresce. Quer dizer, você vende e sai fora, ou você investe. Toma uma fatia daquele mercado que está crescendo. E aí, estudando e conversando muito com as indústrias, a gente viu que estava tendo uma mudança no ecossistema brasileiro, né? Que o jeito que a gente conheceu não é o jeito que iria ficar.
E aí nós tomamos uma decisão, como já tinha esse tempo, já tinha a estrutura, né, conhecemos a região. O pezinho lá. Não tem que pôr, porque e o gatilho para isso, Renato, o dia da decisão foi quando o pessoal do atacarejo, em especial o Atacadão, começou a entrar na venda externa. Entendeu? Porque enquanto estava cada um no seu quadrado, ok, vamos conviver, normal. Você tal. cuida desse canal, eu cuido desse canal, a gente vai... Mas chegou uma hora que o pessoal começou a vir para cima do nosso negócio. Opa. E eles crescendo muito, né, pelo investimento, eu falei, opa, agora deu ruim. Ou a gente põe um pé e também participa desse novo negócio, daqui um pouco a gente vai ficar sem espaço. Né? Sim. Então, o objetivo foi esse, né? Fazer parte dessa nova realidade. Foi bom. Agora, é desafiador, porque não é só essa mudança que está tendo no mercado. Está tendo muita mudança em simultâneo. Né? Então, nós convivermos com isso, os nossos clientes, né, falando aí do atacado, da distribuição, conviver com isso e saber o caminho que toma, talvez eu diria que nunca teve tão desafiador como está hoje. E na minha visão, o que são os ingredientes ou as engrenagens que estão alterando? Né? No passado, aí eu vou falar primeiro da distribuição, né? Você tinha a tal da cotação. Sim. Então iam 15, 18 vendedores de empresas diferentes para vender o mesmo produto para o seu João. Então, sei lá, dando exemplo, um produto lá, Bombril. Comprar Bombril. Você, quem que tem o melhor preço? O preço, mas você tem um serviço melhor, então põe você um pouco. Não, então põe um pouco do serviço, põe um pouco do preço. Né? E isso funcionou durante muitos anos. Né? E funcionou bem. E por que funcionou? Primeiro, por questão de logística, o Brasil é um país continente, a Europa todinha cabe dentro do Brasil, né, basicamente. Segundo, pela distância e dificuldade das indústrias de atender. Em algum momento, a própria inflação, né, porque o distribuidor atacado comprava da indústria, a tabela virava 10%, e no mês seguinte ele estava vendendo mais barato que a indústria, né, e tal. Então, isso aí funcionou durante um período. Mas quando eu ia no exterior e olhava outros países, não tinha nada parecido. Nós éramos únicos. É única que nem Jabuticaba, é só Brasil, né? E aí, assim, uma das mudanças que a gente está vendo, nós estamos indo mais para o modelo americano de distribuição. Porque comparar o Brasil não é fácil, porque tem países muito pequenos. Portugal Sim. tem 11 milhões de habitantes, é menos que Goiás e Brasília junto. Né? Grécia, menor que Goiás. Né? Portugal, desculpa, eu já falei. Né? Mas tem vários países, mundo afora. Vamos pegar um exemplo local aqui, o Chile. Chile é menor que São Paulo. E com uma diferença, né? Santiago do Chile é 60% do movimento do Chile. Facilita para muita gente. E o Chile tem 2, 3 redes de varejo que tem 95% do mercado. Então, naquele país, Chile, funciona desse jeito. Não dá para replicar. O Brasil não dá. Não dá. E tal, né? Então, dentro dessa mudança aí do ecossistema, o que a gente está enxergando e que já está acontecendo? Uma engrenagem. Uma engrenagem é que não vai todo mundo vender tudo. Vai começar a dividir um pouco, né? Talvez especialistas em fornecedor, em produto, em marca, até tipo de produto, refrigerado, por exemplo, e tal. A autopeça já tem esse movimento forte já. E tal. Então esse aí é uma dinâmica e uma especialização. Esse cara vai vender isso, isso e isso e tal. Então aquele modelo que a gente aprendeu lá atrás, ele está mudando. Né? Essa é uma engrenagem. O próprio crescimento do atacarejo é outra engrenagem que chegou. A mudança do consumidor é outra engrenagem que está chegando. E nós vamos ter, eu acredito, para os próximos anos, uma outra mudança, também engrenagem forte, que é a chegada do digital mais forte, né? O Mercado Livre, uma Amazon, eles vão ser mais fortes no Brasil do que são hoje. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Né? E ele abocanha uma fatia grande do mercado. Recentemente a Amazon resolveu trabalhar com remédio nos Estados Unidos. Né?
E a Amazon hoje já consegue ter medicamento que eles vendem tanto quanto redes de farmácia como CVS ou Walgreens, que tem 5.500 lojas, 7.000 lojas. A Walgreens que fechou 1.200 lojas esse ano, foi? Está fechando porque mudou. Mudou o modelo. Mudou o modelo e tal. Então, no resumo, fechando por assunto, a distribuição brasileira está passando por mudança, e eu acredito que passa um pouco mais. Para nós, lá atrás, a entrada no atacarejo foi um negócio assim, importante para o grupo. Né? O atacarejo esse ano já vai participar com mais de 20% do faturamento do grupo. Robusto, né, Zé? Porque tem um tamanho, né? Tem uma escala. E para nós, não tínhamos alternativa, ou era fazer isso, ou entregar mercado. Fica fora da festa, né? Fora. Tá. Então, basicamente é isso. Mas, ao mesmo tempo, quando fala do ecossistema, como que convive, como que vai ser, tem espaço para todo mundo que trabalhar bem, Renato. Vai ter espaço para o pequeno varejo. Que serve bem. Vai ter espaço para o médio varejo, para o grande varejo. Vai ter espaço para o açougue, para a empresa do sacolão, do hortifruti. Vai ter espaço para o cara que vende o frango assado, que é geladeira de televisão, que eles brincam, né? Geladeira de cachorro. Vai ter espaço para esse cara. Agora, todo mundo vai ter que trabalhar um pouco melhor. O nível de serviço tem um espaço muito grande ainda para melhorar, né, Zé? Quando você vai para o médio varejo, pequeno varejo. Todo mundo tem uma dificuldade muito grande no Brasil hoje, Renato, que é mão de obra, né? Isso é fato, isso não é mais... Quando você pega supermercados, atacarejo, atacado, nós temos algo em torno de 200 mil a 300 mil vagas em aberto. Né? Então, em termos proporcionais ou relativos, nós temos hoje, na média, Brasil, um pouco mais, um pouco menos, 10% do quadro em aberto todos os dias. Em aberto. Todos os dias. Toda vida. Então, assim, uma empresa que tem 20 mil colaboradores, está faltando 2 mil. Uma que tem 8 mil, está faltando 800. A que tem 100, está faltando 10. A que tem 20, está faltando 2. E não é mais só na operação, né? Todos os níveis dentro da companhia. Hoje você tem... porque tem muita coisa que aconteceu, né? Tem essa questão da mudança de geração. E a geração mais nova tem um chip diferente de pensar, de trabalhar e tal. Tem também a aposentadoria de muita gente, né? Que o cara fala, chega uma hora que ele quer já tirar um pouco o pé. Tem também a questão, assim, o modelo de incentivo ou de apoio à rede social, né, de apoio à população, ele tem, na minha opinião, né, opinião pessoal, um modelo que ele tem porta de entrada, mas ele não tem porta de saída. E muita gente cai nesse conforto, né? Porque assim, eu acho muito justo ter um complemento de renda para quem ganha menos. Eu acho muito justo a pessoa que não tem condição de trabalhar, o Estado ajudar a prover. E nós temos no Brasil regiões assim, né, Zé? Tem a viúva que tem 2 filhos e não dá conta de criar porque não trabalha. Essa pessoa tem que ter uma ajuda nossa. Eu fiz o Maranhão inteiro em fevereiro, rodei o estado todo, Zé. E tem lugar lá que precisa mesmo. Justamente. Então acho que eu não sou contra isso de jeito nenhum. É o lado assim, humano, né, da sociedade, cuidar da própria sociedade. Isso aí eu sou 100% favorável. O que eu sou contra e aí talvez com a historinha que eu tenho aqui que aconteceu conosco, dá para me explicar melhor. A questão de uns meses atrás, saindo da empresa, um colaborador abordou, falou, Zé, eu queria que o senhor mandasse embora. Eu falei, quantos anos você tem? 26 anos. Há quanto tempo você está conosco? 2 anos e meio. E me dá seu nome. Então, aí cheguei depois no RH e falou, o que é a história dessa pessoa conosco? Não, Zé trabalhou 2 anos e pouco, há 6 meses atrás ele foi promovido, aumentou o salário e tal, e é um excelente colaborador. História boa. E eu falei, o cara é bom, né, rapaz? Aí eu falei, não, vamos conversar com ele. Aí depois fui, achei ele lá, conversei, falando, você está crescendo, você já teve uma promoção, seu ganho não é tão ruim, você é um cara que, pelo que eu vi do perfil, você vai crescer muito. Sou Zé, meu irmão está no Maranhão, é 1 ano mais velho que eu, e está ganhando e não precisa trabalhar. Olha só, que veneno. E tal, o que ele ganha lá é parecido com o que sobra para mim aqui, então eu quero voltar para lá.
Aí eu olhei aquilo, Difícil até de opinar, né? achei triste, É. porque quando você pensa isso, pô, nós estamos pegando uma população, pegando o exemplo desse rapaz, no auge da força do trabalho, no auge do aprendizado, e querendo pôr ele para receber benefício. Entendeu? Na contramão. Falou, não tem jeito disso ser bom. Né? Essa conta não fecha. É diferente daquela viúva com os filhos que nós temos que apoiar. Perfeito. Nós estamos pegando o cara no auge da capacidade e falando para ele, não precisa trabalhar não precisa produzir. Né? Então esse modelo é complicado. E isso hoje tem tirado um pouco da força de mão de obra do mercado. Porque a pessoa começa a falar, não, para que eu vou se eu tenho essa garantia? Né? Inclusive, recentemente, na semana passada, nós tivemos, na realidade, as associações que a gente faz parte, né? A Abras, que é do supermercado, a Abad, que é do atacado, e a Baas, que é do varejo, teve com o presidente Lula e seus ministros. Né? Nós queríamos falar da jornada e o governo queria falar de inflação. Mas aí fez, né? O pessoal foi, eu não fui. Foi o presidente de cada entidade. E na conversa, o presidente pediu para que o pessoal colocasse os pleitos. Né? E basicamente os 4 pleitos que as 3 entidades levaram foi, primeiro, poder contratar por hora. Nossa, isso era um avanço, hein, Zé? Porque hoje nós temos uma legislação de 1900 e bolinha, 1943, se não estou enganado, feito por uma época que o cara saía da roça e vinha para a cidade. Foi feito em outro atendendo aquelas necessidades daquela época. Ela venceu e nós não tivemos porta de saída dela. Esse é um dos problemas, igual eu falei do Bolsa, não tem a porta de saída. Né? Então esse foi poder contratar por hora. Né? Segundo, aquela questão de validade, porque hoje... aqui no Brasil, válido até dia 20 de dezembro. Aí um pacote de biscoito, por exemplo. Dia 21, ele não está cheio de bichinho já estragado. Meia-noite os bichinhos acordam e vão entrar. É a hora de biscoito, entrar. É a hora de entrar. Não é assim. Né? Nos Estados Unidos e boa parte dos países da Europa, é best before, né? É o melhor antes, ou melhor até. Você pode, 1 semana, 2 semanas depois, ninguém quer vender produto estragado, produto ruim, jamais. Mas assim, um exemplo, um pacote de biscoito, 1 semana depois ele está perfeito. E gera um custo para todo mundo isso. Então, uma das coisas a levar é adotar no Brasil a mesma legislação que já é nos Estados Unidos, que é na Europa, que é esse modelo de melhor até a data tal. Logicamente, também ninguém é bobo e nenhum consumidor vai querer comprar produto com 2 meses de vencido. Não faz sentido. Mas 1 semana, 3 dias, 5 dias e tal, porque isso aí é um estresse muito grande nas operações. Né? Em especial porque o mix aumentou muito, né? E tal. Então esse aí foi uma demanda também. Outra demanda que foi levada é a questão de quem recebe o auxílio poder receber trabalhando. Isso. Entendeu? Faz todo sentido para mim. A viúva, por exemplo, ela não precisa trabalhar, claro, mas quem trabalha e ganha pouco, ganha um salário e meio, ele receber um auxílio do governo de 300, mas não necessariamente precisa estar desempregado para poder receber o auxílio. É o auxílio para uma renda menor. E não um auxílio para quem está parado. Né? Então... Esse para mim eu acho que é a grande barreira. Isso rompido, muita gente vai voltar para o mercado de trabalho. Esse rapaz que eu citei como exemplo do Maranhão, ele não pensaria isso. Eu ganho menos, o governo vai me ajudar aqui com 300, 500, 800 reais e vai me ajudar na minha renda. Sim. É tipo um programa de renda mínima. Agora, eu ter que sair do emprego para viver daquilo, a gente está ensinando muito ruim para a juventude e para o país. Não tem nenhum país do mundo que fez isso e foi bom. Entendeu? De novo, não sou contra complemento de renda, não sou contra auxílio dessa rede social para quem precisa. Mas tem que ser mais inteligente. Então aqui tem muito isso, né? Muitas coisas no Brasil tem a porta de entrada, mas não tem a porta de saída. Quer ver um outro exemplo que acontece muito com varejista, não só no canal alimentar, mas em todos os canais, é o sistema do Simples, da microempresa. A porta de saída é muito ruim.
O cara sai do céu para o inferno numa velocidade maluca. Rapidinho demais, né? Quer dizer, tinha que ter uma transição de acordo com o tamanho e tal e tudo. Então aqui no Brasil as políticas têm que melhorar um pouco nisso, né? Mas voltando, Renato, assim, então fechando assim, hoje eu acredito que nós vamos ter umas mudanças ainda no ecossistema e que cabe todo mundo. O que eu acho que não cabe e não vai caber é a pessoa ausente do negócio dela. Historicamente isso nunca foi bom. Agora para frente, com um nível de competitividade, vai ser muito pior. Eu acho que vai ser muito pior. Por quê? Muitas vezes a pessoa começa a ter sucesso. O japonês tem um ditado que eu gosto muito. Na garupa do sucesso vem o fracasso. Né? Então tem muita gente que às vezes tem um sucesso, está dando certo, está indo bem, e aí de repente ele vira para mexer com outras coisas. E esquece o negócio. Eu encontro muito isso. No que eu faço, eu encontro muito isso. E não é problema, chegou num ponto, eu não quero trabalhar tanto, o varejo é muito cansativo, é horário, é mexer com açougue, é mexer com padaria, é mexer com hortifruti e tal. Ok, mas você está pronto para sair? O seu negócio suporta. Seu negócio suporta, você está estruturado, você tem pessoas boas, você tem gestão para isso. Porque muitas vezes o cara vai e esquece do negócio. Aí o negócio começa a definhar, aí ele quer achar o culpado. É olhar no espelho. Não tem outro culpado. Não tem outro. Você abandonou seu negócio, parceiro. Né? Então acho que aí essas coisas que vão estar acontecendo nos próximos capítulos. Tem espaço para todo mundo. Né? E esse ecossistema, hoje, por exemplo, falando um pouco de como que eu tenho visto, tanto nas entidades quanto nos relatórios que as entidades nos passam, né? O atacarejo ficou um negócio de compra do mês. É abastecedor. Ele é abastecedor. Então, recebeu o salário, normalmente, onde tem atacarejo, a pessoa vai e faz uma compra do mês. Um pacote de papel higiênico, 6 unidades de detergente, sabão em pó, 5 sabonetes e tal. Só que aquilo ali é coisas mais básicas. Aí você pega hortifruti, pega proteína e pega pão. O atacarejo não serve bem essas categorias. Não, e não serve hoje e não vai servir amanhã. É muito difícil, porque o desenho não é muito feito para isso. Não é. Né? Até geograficamente, né? Aí esbarra em porque custo, obra, geralmente tem um bairro que tem um atacarejo e você está 1 quilômetro do atacarejo, na sua rua tem um supermercado. Tem um verdurão muito bem estruturado. Então, se você precisa comprar o tomate, a cebola, a alface e meio quilo de carne, você não precisa ir no atacarejo, você não vai. Não precisa não, você não vai. A compra é mais demorada um pouco. Justamente. Então, quer dizer, você vai no supermercado. Então, acho que essa convivência ela é muito factível, ela é muito possível. Agora, cada um entendendo. Nas últimas pesquisas da Nielsen, a Nielsen falou conosco o seguinte, que o consumidor no canal alimentar está transacionando em 9 segmentos diferentes por mês. 9, Zé. O atacarejo é um deles. O supermercado é outro deles. O cara do hortifruti, de repente, ou o açougue. E aí sucessivamente. Né? Então, todo mundo tem que estar bom, né? Todo mundo tem que estar bom. Então eu acho que assim, o caminho para poder estar blindado dos próximos capítulos primeiro, estar dentro do seu negócio. Se você está dentro, está acompanhando, você suporta e está pensando no que faz sentido para o consumidor, né? E talvez esse exemplo, vai no varejista, está com carrão zero na porta e os carrinhos do cliente estão tudo com as rodinhas tortas, atrapalhadas, enganchando. Quer dizer, tá errado, com um buraco na frente. Tá errado, o cara está investindo no lugar errado. Né, e tal. Então, eu acho que assim, quem tiver um nível de serviço legal, ele vai já estar blindado. Outra coisa importante é entender onde você vai ser bom. Não dá para ser bom em tudo. Eu, por exemplo, restaurante. Eu tenho um conceito, a gente tem nas empresas um atendimento grande para restaurante, food service, né, até pelas distribuições das indústrias que a gente tem. Aquele restaurante que tem de tudo, ele dificilmente vai ser bom. Agora que restaurante que é especializado em peixe, você pode ir lá que o peixe dele não tem erro. É todo dia bom. O cara que é especializado em carne. Eu não estou falando que o cara não pode ter tudo, ou comida por quilo. Não vai ter complemento ali, alguma coisa tal. Mas tem muito que quer mexer com tudo. Aí quando quer mexer com tudo, você não vai ficar bom. Ele se perde. E uma coisa que eu acho muito importante, o varejista captar para os próximos capítulos,
é a questão do fluxo. Ele tem na loja dele centenas ou até milhares de clientes que passa. Como que ele aproveita esse fluxo sem desvirtuar o negócio? Nós temos coisas hoje, Renato, que não existiam no passado. Exatamente. Recarga de celular é um exemplo. É um serviço. É um serviço. E o cara paga. Então, às vezes o cara vai ganhar mais dinheiro com recarga de celular do que com vendendo óleo de soja. E faz Só sentido. que o óleo de soja traz fluxo. Ele precisa do óleo de soja para trazer o consumidor para o estabelecimento. Justamente, mas aproveitar o fluxo. Exatamente. Então, acho que essa coisa de entender o fluxo e as demandas que estão acontecendo e que vão continuar acontecendo e mudando são importantes. Uma coisa muito importante também que eu acho para o varejista. Cada hora mais, nós estamos em 2024. A menina que casou esse ano e que tem 20 anos, ela nasceu em 2002. Mais ou menos de cada 100, 90 não sabe cozinhar. É no máximo um miojo, uma pipoca de micro-ondas, tirar uma lasanha congelada e pôr na geladeira. Um macarrão no máximo. Ali Macarrão. diferente. Por quê? Mudou a geração. É. A minha avó era uma excelente cozinheira, minha mãe era uma excelente cozinheira, a minha esposa cozinha. Não gosta, mas cozinha. E a minha filha Vai consumir diferente. male. É. Então essa mudança na sociedade, ela traz oportunidades. E quem tiver atento captura maior Captura fatia. isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo nos Estados Unidos, aquela rede a Whole Foods. Sim. A Whole Foods já deve ter 10, 15% de faturamento de comida pronta, que a pessoa chega e compra para consumir em casa. E que, por sinal, é um belo serviço, né? Belo serviço, comida boa, não precisa de muita variedade. Você vai lá, tem enxuta, 10, 12 variedades e a pessoa compra. Então são coisas que às vezes o varejista fica muito incutido ali na briga do centavo. O concorrente fez isso, o outro faz aquilo. E esquece que tem toda uma... Não estou falando que vai ter um restaurante lá. Não, talvez não. Mas uma comida pronta que a pessoa leva, uma coisa enxuta, gostosa, tal, começa a ser um negócio que não existia uns anos atrás. Porque o cliente já veio, né? É. E talvez, José, mas isso dá certo em todo lugar? Não. Sim. Tem lugar que vai dar certo, tem lugar que não. Às vezes a mesma rede, uma rede que tem 5 lojas, Duas pode ser tem? 3 lojas, 2 lojas que vai ter, as outras não. Mas eu acho que assim, a gente sempre vai ter que pensar muito em fluxo. Eu tenho X pessoas que entram na minha loja por dia. Como que eu aproveito melhor isso? Eu estou na região que tem tantas pessoas que moram nessa região, né? Quantas pessoas dessas não cozinham e quer comer alguma coisa? E que viria aqui e pegaria e levaria. E interessante, você falando dessa forma, você pega um varejo normal lá, passa 40 mil pessoas no mês. E eu vejo isso todo dia. Dessas 40 mil, 3 mil só comprou no açougue. Pô, por que só 3 mil comprou no meu açougue? E as outras 37 mil aqui? O que eu deixei de fazer para que ele entendesse, né? Sim. Dentro do próprio negócio, né? Sem pensar em novas categorias, o cara pode melhorar o serviço e aumentar o ticket ali daquele consumidor. Exato. O açougue eu acho que até tem um desafio, né, Renato? Que é o seguinte, assim, é a mão de obra artesanal, né? Hoje tem redes, Brasil afora, que começou a diminuir essa coisa de corta, pica desse jeito, vai desse jeito e ter a bandeja pronta, o embandejado. Isso é uma mudança que está acontecendo muito rápido. Mas por quê? Pela falta da mão de obra e pela facilidade. Porque às vezes eu vejo assim em clientes, né? Tem a fila lá, tem um cara cortando fazenda e uma fila com 10 pessoas. Esse tempo da pessoa na fila irrita muita pessoa. Irrita. Se você tem uma bandeja arrumada, pronta, põe no você carrinho, pega e vai. Embora. Agora toda vida vai ter aquela pessoa, eu queria que moesse lá um patinho, que eu queria carne moída assim, passa na máquina 2 vezes. Tal. Vai ter isso. Mas cada hora mais essa coisa do serviço, ele vai ter um preço e vai ter uma dificuldade de mão de obra. Isso é meio irreversível, Renato. Eu não vejo isso mudando nos próximos anos, não. Eu não vejo solução para isso, não. Então, vamos ter que pensar formatos diferentes de atendimento. Até mesmo, eu estava esses dias na associação do Atacarejo, surgiu um comentário assim, sobre a questão do horário de funcionamento em cada dia, né?
E aí mas podia domingo já não faz sentido abrir mais. Outro fala, mas nós estamos indo até muito tarde, está abrindo muito cedo e tal. Aí eu peguei e falei, deixa eu olhar o Cóstico, que é americano, que é a maior rede do mundo, fatura mais que se juntar todo mundo aqui do varejo brasileiro, atacarejo e atacado, o Cóstico fatura o dobro de todo mundo somado, né? E o horário é muito menor que o nosso, inclusive domingo e feriado, né? Então muitas vezes a gente foi criando algumas coisas aqui no Brasil que vou ter que mudar para os próximos capítulos. O custo não suporta mais. O custo, a dificuldade de mão de obra, o turno, junto com a legislação, enquanto a legislação for essa coisa mais engessada, né? Então, quer dizer, vai ter que sempre estar revendo. O problema é que ninguém quer ser o primeiro, né? Todo mundo está esperando tem aquela consolidar, história né? dos pioneiros, né? Sim. Mas, enfim, eu acredito que tem um espaço muito grande, e fechando aqui racional de estar blindado, o cara está dentro do negócio, o cara investir no negócio, o cara entender aquela geografia daquela loja dele, o que faz sentido, o que não faz, né? Uma coisa que eu acho muito importante sempre é o gerenciamento de categoria, né, Renato? Porque eu acho assim, toda vida, ter muita coisa não significa ter variedade. Concordo. Não adianta você ter 8 marcas de detergente e de repente faltar a versão de absorvente. E você tem 8 marcas e o neutro que mais vende, você não tem negócio. Justamente. Então, acho que esse gerenciamento é importante a pessoa fazer, porque é eficiência, né? Eficiência. Quando você gerencia, você tem mais eficiência do negócio. Até da mão de obra, né? Sim, que está cada hora mais escassa, mais difícil. Quantas vezes visita? Então, essa é uma ferramenta que eu acho que é importante. Acho que para o varejo, muito importante cuidar melhor do RM, o recebimento de mercadoria. Eu vejo boa parte do varejista olhando muito à frente, o checkout. Mas não olha o RM. O RM, muita coisa acontece no RM. Né? Muita coisa acontece. Inclusive, e muita coisa ruim às vezes, né? Muita coisa ruim. Então, eu acho que o RM tem importante, inclusive dimensionamento, né, Renato? Você tem uma loja gigante com RM minúsculo. Você tem lá uma loja com 10 checkout e o RM que cabe um veículo. Porque é difícil. Porque quem serve também está com custo pressionado. Sim, pelos mesmos motivos. E um veículo ficar na porta 2 horas tem um custo, né? Então, nesse ecossistema que está mudando, né, vai ser uma coisa que o varejista vai ter, a eficiência dele em receber a mercadoria. E quem está fornecendo já monitora isso. O varejista não sabe. É porque é custo, né? É custo. E daqui um pouco, porque o segmento todo, né, Renato? O varejo, a distribuição, o atacado, o atacarejo, é um ramo de muito volume e margem muito baixa. Isso é. Então, tudo que onera custo, o cara está de alguma forma vem contra. O bom gestor está de lupa ali, né? É que nem aquela rede que começa a ter contrato muito alto. Eu quero contrato. Mais 2%, mais 3%, mais 5%. Aí chega uma hora que vai embutir no preço dele. Não tem margem. Se ele tem no mesmo bairro um colega que não tem contrato, o cara vai estar comprando mais barato que ele em breve. E com certeza vendendo mais barato. Porque hoje todo mundo está fazendo conta. Né? A conta hoje, assim, todo mundo, não é nem que está, né, Renato? Precisa de fazer conta. Nós não temos inflação louca, aquelas maluquices. Não, hoje tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E a eficiência, ela é uma soma de pequenos detalhes. Sim. A eficiência não é um comprimido, um Doril, um Sonrisal, um Dorflex, você tomou, resolveu. Não, a eficiência é um pouco aqui, é um pouquinho ali, um pouquinho ali. A soma daquilo tudo dá um resultado, né? Então, no resumo da ópera, eu acredito assim, que nós vamos estar passando por uma transformação, alguns vão ficar pelo caminho, porque o capitalismo tem uma coisa que pouca gente entende. O capitalismo ele é destrutivo por natureza. A renovação e a inovação vai deixando aquele que não para trás. Que é o motor dele. Talvez um bom exemplo disso seja a questão de telefone. O dia que a Apple lançou um telefone que o teclado era a televisãozinha dele, era a tela dele, e o cara da Nokia falava que era impossível atender o cliente, que o cliente queria uma tela maior e um teclado menor, quer dizer, o outro pegou aquilo que era um problema e virou uma solução. Então, eu acredito que quem não adaptar vai ficando pelo caminho, mas tem uma coisa muito boa, né, Renato? O empresário brasileiro é muito resiliente, ele é esforçado, ele é trabalhador, ele é guerreiro.
Então eu acredito que ele vai se adaptando. Alguns vão adaptar mais rápido, porque vão enxergar mais rápido essa necessidade, esse ajuste, né? Alguns vão demorar um pouco mais. E alguns, talvez, quando quiser, já vai ter passado da hora, né? Não tem mais tempo, né? E a tecnologia, Zé, esse movimento aí de inteligência artificial, para gestão eu penso, né? Que não tem como não usar tudo que tem. Ela veio para ficar, né? Ela veio para ficar, não substitui o ser humano, mas ela traz uma eficiência na apuração do dado, o nível de produtividade e assertividade vai cada vez mais elevado, né? Porque você passa a tomar decisão realmente com fatos e dados. Como que você vê isso aí dentro do ecossistema, isso? Tá. Vamos lá. Primeiro, tecnologia, a indústria de tecnologia, desde que a Microsoft lá atrás, pelo Bill Gates, vendeu um produto que ele não tinha, que ele vendeu para a IBM um software que ele não tinha, ele ia fazer ainda. Então a tecnologia, ela tem uma dinâmica de vender muito o futuro antes de estar pronto. Sim. Então ela lança o futuro e vai trabalhar para aquele futuro chegar. Isso é natural da tecnologia no mundo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, ó. A coisa não está pronta. Vai ser construída e ela nunca vai parar. Vai ser construída, só que o que estão vendendo hoje ainda não existe. Ele vai existindo, né? E aí você tem que ter cuidado para não cair muito naquela coisa da inovação, fazer um investimento alto e que não vai dar retorno ainda. Até porque retorno vai demorar. Então esse aí seria um adendo, ou um atenção, cuidado, né? Uma caixa texto assim no manual para olhar primeiro. Né? Mas dito isso, eu tive uma experiência pessoal ano passado que me ajudou a entender muito, e até acho que é bom dividir ela com a turma. Eu tive em Seattle, ano passado, em outubro, na Universidade Washington, né? Que foi a universidade que vários professores inventaram inteligência artificial em 1900 e bolinha. Eu não lembro se 1958 ou 68, é muito na cabeça, então eu confundo. É novo para nós, né? E aí, nós tivemos uma palestra lá com um dos professores, que é um dos caras mais entendidos no mundo de inteligência artificial hoje, né? E ele leciona para quem vai trabalhar em inteligência artificial, né? Então. E aí ele explicou que a inteligência artificial já teve 2 invernos. Começou com uma ideia muito boa, não deu certo, aterrissou, ficou na geladeira, no congelador, na realidade. Depois voltou. Então, primeiro foi o início. E por que o inverno do começo? Não tinha processamento suficiente. Ok. Você tinha a ideia, mas a máquina não comportava. Não comportava. E tal, né? Aí, beleza. O segundo foi em 1986, 88. Que foi assim, agora a inteligência artificial vai, parará. E aí teve o segundo inverno, por quê? Já tinha algumas máquinas que podiam trabalhar, mas o custo era proibitivo. Era aquele negócio assim, insano mesmo. Bilhões para tal. E aí deu outra parada, né? E aí o que ele falou ano passado nesse curso que eu fui, ele falou, agora nós temos um cenário diferente. O custo de processamento diminuiu drasticamente. Hoje os softwares estão mais leves do que eram antes, né? Então você pega o próprio WhatsApp hoje, você consegue ali coisas, né? É um bom exemplo disso. Um bom exemplo, de tanto que o software ficou leve. Então o software, de certa forma, está mais leve, mais inteligente. Então tem uma dinâmica, sim, de que a inteligência artificial agora ela vai começar a dar mais passos. Engatinhar mesmo, né? De fato. Só que aí ele falou, só que tem um negócio. Para quem não é da área, não entendeu que não é uma inteligência artificial. São 3. Aí nós, né? 3? Como é que é isso aí? Falei, porra, não entendi nenhuma, agora esse negócio é 3, né? Mas, professor, explica para nós aí o que é uma, o que é outra. Aí ele, o slide, né? E aí ele comentando que, falou, primeiro a inteligência
artificial que ela já está trabalhando e funciona muito bem é a analítica. Ok. Ela pega dados, compila aqueles dados numa velocidade maluca e te faz análise. O que você tem que falar para ela é o que você quer olhar. Ok. Quem começou a fazer isso melhor é o Chat GPT. A geração 4 agora, ela já faz isso melhor. Você pede lá, justamente, porque ele é analítico. Ele pega milhares de coisas e como a velocidade de processamento é rápida, ele analisa mais rápido. Ele falou, isso aí já está sendo muito usado nas grandes corporações, nas grandes multinacionais, os grandes bancos, porque ele tem um poder de análise computacional muito maior. Imagina o tempo de produtividade. Nossa. Eu semana passada, conversando com um banco de Nova York, então o pessoal do JP Morgan, e perguntando, o que vocês estão usando aí? Ele falou, para nós facilitou demais, porque nós somos um banco que está no planeta todo, é o maior banco do Ocidente, né? E nós temos milhares de analistas, análise de petróleo do Brasil, análise de petróleo do Texas, análise de petróleo. Isso era uma loucura aqui. Hoje não. A inteligência artificial do banco, que é analítica, ela junta todos os relatórios, processa, compila, e quando você pede, o que a gente pedia aqui para a equipe, demorava 3 dias fazendo, hoje sai em mais ou menos 30 segundos. Caramba. Se você me pedir, falou, Zé, fulano, queria saber o frete marítimo, o histórico do frete marítimo da Ásia para os Estados Unidos nos últimos 10 anos. O histórico está lá. Em 30 segundos. Então, antes eu tinha que pedir um analista que pegava, saia catando informação. Então, voltando à essência, a inteligência artificial analítica, ela vai entrar mais rápido, porque começou nas grandes corporações, e ela vai cascatear permear e cascatear para o grande público, inclusive o consumidor final. Que é um negócio fantástico. Que é a atualização que o WhatsApp vai estar fazendo, a atualização do próprio Chat GPT. O Elon Musk deve vir com a Tesla aí também com a versão de inteligência artificial. Então a analítica, ela é consolidada e ela é fácil. Ela é permeável, então. Porque qualquer ela pega, ser humano vai conseguir ela vai usar. ter. Daqui 3 anos vai ser muito normal. Eu quero saber, eu vou viajar, sei lá, para a Itália e quero saber... Roteiro tal. Roteiro tal. Tem alergia disso, quais restaurantes tal. Então isso aí, ela é que chega mais rápido. A segunda é a preditiva. Essa é o que, Zé? A preditiva é o seguinte, ele até citou o exemplo lá do McDonald's e da Starbucks, nos Estados Unidos que já estão usando. A preditiva, um dos problemas de empresa muito grande é a questão da previsibilidade do abastecimento. Perfeito. Então, o exemplo que ele citou lá para nós, fato, a Starbucks é cliente deles, falou, a Starbucks tinha uma dificuldade. A temperatura de Nova York caiu 15 graus. Está nevando. O que vende mais e o que vende menos? Então, aqueles frappé gelado tende a despencar. O chocolate quente, o cappuccino com canela, tende a dobrar. Então, a preditiva... Aí ele citou um exemplo também do McDonald's. Né? Falou, o McDonald's no estado da Flórida, cada temperatura do ano, o que acontece? O mix que vai... O mix, vai vender mais o McFish, que ainda tem lá, vai vender mais o frango, vai vender mais batata, menos batata e tal, né? Então, a preditiva, no caso, vamos pegar da Starbucks fechando o racional. A Starbucks, ela pega com a preditiva 10 anos de informação de venda. Nossa, que memória, hein? Boa. Que ela tem os dados, memória. Joga na inteligência artificial preditiva, e aí eles compilam, esse no final, falou, se a temperatura cair 15 graus, esse cai 80%, e esse cresce 200%. Então, a cadeia de compra, de abastecimento, tem que ser isso. Né? Do McDonald's. Deu problema, dá exemplo, o McFish, faltou o McFish. O que substitui o McFish? Inclusive isso, então. Quando, nos períodos que faltou o McFish, o que cresce e o que mantém? Ok. Então, o chicken, o McChicken, o McFrango cresce e o outro... Então, isso aí para empresas muito grandes, que tem muita operação logística complexa, isso aí dá muita previsão de atendimento. Nossa, tira muitos gargalhos, hein, Zé? Vamos pegar um exemplo nosso brasileiro. Toda vida que tem um problema de clima, de excesso de chuva, depois vem a temporada de inseto.
Fato. O país onde é a dengue, chikungunya, etc. A empresa de inseticida, ela importa. Ela importa o aparelho, que normalmente vem da China. Ela importa o líquido, que normalmente vem da Índia. Ela precisa de encomendar o material. Se ela tiver a preditiva dos últimos 10 anos, ou em anos que a temperatura aconteceu isso e isso, o consumo de inseticida aumenta 50%, porque vai dar uma crise de dengue, por exemplo, né? E tal. Quer dizer, fica muito mais fácil para a indústria se organizar, né? Então, o segundo bloco da inteligência artificial é a preditiva, né? Que, pelo que eu entendi, ela já está começando a acontecer nas grandes corporações, com o tempo elas vão vir para a média. E elas vão se falar, né? Pelo que eu entendi, né? Porque analítica com preditiva, justamente. Então, essa aí é o segundo bloco de inteligência artificial. Gente, eu não sou especialista nem dono da verdade. Não, mas eu fui lá, aprendi um pouco e estou dividindo o que eu aprendi. Pode ser que daqui a um ano tudo que eu aprendi não vale mais. Mas o que eu aprendi lá foi isso. Justamente. Mas enfim, então esse é o segundo bloco. O terceiro bloco, e o complexo, e o complicado, e o difícil, é a inteligência artificial generativa. Essa é o pepino da humanidade dos próximos 20 anos. É aquele filme doido lá que a gente já assistiu. Por quê? O que acontece com a generativa? Também venderam o peixe do jeitinho que eu comprei sem pôr nenhuma margem em cima. A generativa, ela vai entrar muito na moral. Ela vai entrar muito na ética. Então, à medida que ela for avançando nos próximos anos, não está pronta. Ainda tem pilotos e tal, a gente olha um negocinho, mas são amostras de uma coisa em construção. Certo. Mas vamos pensar daqui 3 anos. Estamos em 2028, 2027, 2028 e tal, e a generativa está mais forte. E aí, eu sou um cantor que quero começar a cantar e fazer música. Ok. Aí eu chego para a inteligência generativa e falo, eu queria uma música com toque da Inventor do Amor do Gustavo Lima, do El Amor do Zezé de Camargo e uma letra parecida com Entre Tapas e Beijos do Leonardo. A inteligência artificial vem. Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso é moral? Né? Ou então, eu vou fazer filme e falo o seguinte, eu queria fazer um filme que tivesse traços do Titanic, que fosse meio 007 e que tivesse personagem como a Frozen. A gente ela vai fazer. Peraí, mas e aí? E o trabalho intelectual? Nossa Senhora. E a parte humana da criação? Então, a generativa, Renato, deixa eu pegar o último exemplo só para fechar os 3, né? Quadro. Sou um pintor, rapaz, começar a mexer agora com pintar. Rapaz, analisa para mim 100 quadros do Picasso, mais 30 do Leonardo da Vinci, e me dá algumas sugestões baseadas neles. E eu queria pintar a natureza, eu queria pintar casais, ou bichos, animais e tal. Quer dizer, ok, ela vai processar. Nossa, mas e vai sugerir. Mas será que isso é humano, né? Como que fica a criatividade humana, o dom que Deus deu, com essa coisa do computador gerar? Então a generativa, ela vai ter muito debate. Eu considero a generativa, Renato, pelo que eu entendi lá, de novo, né? Talvez daqui a um ano não vale mais nada, mas o que eu entendi você está dividindo uma experiência. Né? O que eu entendi lá é o seguinte, é que é parecido com drone. O drone chegou e não tinha legislação de drone. Aí o drone começando a voar em cima do avião, o drone ir na casa das pessoas, mulher de piscina, na piscina o drone do vizinho querendo filmar as mulheres de biquíni. Quer dizer, a legislação do drone está chegando, chegou a primeira e deve evoluir nas próximas. A inteligência artificial generativa vai ser muito parecido. Ela vai chegar antes da lei. E aí, o que é ético? O que é o limite? Exatamente. Porque o limite copiar vai ser muito fácil. O cara, por exemplo, tem alguns exemplos, vamos pôr um cara aqui da 44 em Goiânia, que mexe com roupa, e que fala, não, eu queria o corte aqui dessa camiseta aqui da Diesel, da Lacoste. Beleza. Eu queria o mesmo corte. Tal. Então, assim, ela tem
como vai ser o limite disso, né? Isso é uma coisa que vai ser para frente, possivelmente a regulação deve nascer Europa e Estados Unidos primeiro, né? Mas é o caminho. Então, voltando aí, fechando o racional, quando fala em inteligência artificial, ela é muito ampla. Não é tudo que serve para todo mundo. E não é tudo que a gente vê no viral, no Instagram, no TikTok. Uma moda, né? Porque ficou aquele, eu sei inteligência artificial, vem cá, vamos fazer e tal. Então, acho que a gente, voltando para o dia a dia empresarial, o que já está consolidado? Quanto custa isso? Já é hora. Entendeu? Exatamente. Até para isso tem que ter um bom RP. Porque de repente você vai gastar muito numa moda que alguém veio vender o peixe para você, mas aquilo na prática não funciona. Não aplica no seu negócio, no seu momento e assim justamente. Então acho que assim, vai vir para ficar, nós vamos ter que aprender a lidar com ela, mas nem tudo é um mar de flores, nem tudo dá certo para todo mundo. Aí vai depender, por exemplo, de cada segmento. Cada segmento vai ter um tipo de aplicação, né? Tamanho, escala e tal. Mas veio, é uma grande revolução. A revolução que eu acredito é a mesma que teve da internet chegar na sociedade. Impactante, né? Impactar. Mas não vai ser amanhã cedo. Ela é um processo aí de 10 anos, é um processo de custo, é um processo de resultado, né, Renato? Pensando no negócio, tem que dar resultado. Para parar de pé. Porque no final do dia é isso. Né? Tem que dar resultado, seja no papel justamente. ou na planilha, né? Tem que dar resultado, né? É muito bom, Zé. Zé, uma mensagem importante aí. A gente está no tempo aqui, você tem compromisso. Quando o empresário, o que ele pode esperar, o que ele pode fazer para ter um 2025 leve e suave? Com muito trabalho, sempre. Sim. Tá. Renato, 2025 vai ser um ano ainda de um pouco de turbulência, né? Eu acredito no mundo em juros altos e no Brasil mais alto ainda. É uma coisa global mesmo. Global. Eu acho que aqui no Brasil nós temos um problema de que nós vamos conviver com a inflação em 2025 maior do que 2024. Então piora para melhorar. Então assim, inflação é um negócio custoso, né? Corrói mesmo o consome, não tem jeito. E mão de obra, a gente não está vendo mecanismos que, a não ser que saia alguma coisa nos próximos capítulos, que melhora a facilidade de mão de obra. Então, eu acho que a gente não precisa de esperar um ano tranquilo. Esse cenário, na minha opinião, espero estar enganado, mas esse cenário de um ano tranquilo, esquece. Vai ser um ano duro, vai ser um ano desafiador e tal. Agora, como que navega nesse mar? Né? Assim, pelo menos o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais conservador. Nós temos que cuidar da mão de obra que nós temos, fazendo muito treinamento da operação. Dentro de casa mesmo. Muita gente tem confundido treinar com coisas externas com treinamento da operação. Eu acho que treinar a operação é super importante. Por quê? Nós temos um turnover de funcionário muito alto. E no varejo pequeno chega a dar... Troca a equipe o ano inteiro. Nós abrimos agora um CD em Campo Grande, no Mato Grosso, no JC. Né? Inaugurando tem uma semana. E ontem conversando, até com o Wagner, você conhece? Conheço o gerente de logística nosso. E conversando com ele na noite, ele me ligou para dar como estava o cenário e tal. Falei, tem muita gente que nunca trabalhou em depósito. Uau, desafio. E não tem outra mão de obra. Esse é o que tem. Então falou, tem que treinar o cara na operação. Por que põe a mercadoria assim na gôndola? Por que é o porta-pallet? É o beabá. É como se fosse assim, pegar o cara da selva, um índio lá que nunca trabalhou. Vem cá, fulano, vem cá, deixa eu te explicar como funciona. O beabá, porque se ele entender, fica mais fácil. Então, acho que para nós, do mercado, do varejo, todo mundo, tem que trabalhar muito em treinar a operação, tem que gastar um tempo com isso. Esse investimento, além de ser necessário, ele dá retorno. Dá, porque você melhora a operação. Então, acho que isso aí é uma coisa que vai ser importante para 2025. E vai ser um ano, uma coisa boa que eu acho que vai ter em 2025, alguns problemas de 2024 não devem repetir. Espero que a legislação de BET venha para ajudar, porque isso aí sangrou muito
o consumo e o bolso do consumidor esse ano. De fato, foi um grande pilão do ano, né? Os números são assustadores, né? Assustadores. Inclusive, o mais doido, né? Do usuário do Bolsa Família, o tanto estava gastando com Bet. Com né? Bet. Isso aí saiu muito da imprensa e tal. Então, acho que a Bet vai estar um pouco mais regulada, melhora um pouco o consumo, né? Essa possível isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. É mais dinheiro no bolso, né, Zé? É mais dinheiro para o consumo, em especial para esse consumidor nosso, do nosso segmento. Então, essa é a parte boa. Agora, vai ser um ano tranquilo, fácil? Não, vai ser um ano de trabalhar, de estar junto. E uma sugestão que eu daria para todo mundo que é do segmento, concentra no negócio. Entra no negócio, observa o negócio, entende o que não está funcionando. Porque a novidade sempre é muito boa, né, Renato? É prazeroso naquele curto futuro, né? Você vê o céu lá na frente. Mas o que entrega resultado é a consistência da operação hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então esse aí para mim é o ano, 2024 foi, 2025 é o ano da consistência, o ano do detalhe, de você estar junto e melhorar. Agora, eu acho que o choque maior no mercado já foi 2024. 2025 não vai ser pior. Não acho que vai ser grandes melhoras e tal. E quando você olha o varejo de não alimentar, ele recuperou no segundo semestre, né? E já é um bom sinal isso. Já é um bom sinal. Então eu acho que sim, vai ser um ano de muito trabalho, continua a depuração, né? Continua o mercado, aquele cara que quer trabalhar pior, que não fica no negócio, que vai depurando, mas eu acho que vai ser um ano razoável. Não acredito em ano maravilhoso, ótimo e tal, mas também não acredito numa tragédia grega. Eu acho que vai ser um ano desse formato e acho que pela resiliência, pelo trabalho, pelo conhecimento, porque esse ramo nosso tem um negócio, né, Renato? Qualquer varejista de sucesso no seu bairro, na sua rua, região, ele pega professor de faculdade e dá show, né? Nossa Senhora. E se você pegar o professor de faculdade e pôr ele para tocar no comércio, olha lá, se 3 meses o comércio está aí de pé, né? Exatamente. Então a turma nossa é muito competente, né? E é muito mais, eu acho que essa calibrada é necessária aí. Mas muito obrigado, cara. Eu agradeço, um prazer para nós estar aqui. Espero ter ajudado com as ideias meio tal, e em quem ouvir o podcast aí depois, que possa ter ajudado com algum insight. Não, muito valioso. Que ajude a pessoa, pelo menos, a cada hora buscar fazer melhor e nunca podemos parar de querer aprender e melhorar, né, Renato? Acho que esse é o ponto, né? Eu estou com 56 anos e nesse ponto eu me sinto um menino. Eu quero aprender o que tem, o que está fazendo, o que vale a pena, o que não. Acho que nós que estamos no comércio nunca podemos perder isso, né? Essa coisa assim de... Tem que estar sempre melhorando. Buscar, o bicho é vivo. O bicho é vivo, tem que ir cuidando dele. Né? Bom demais. Gente, muito obrigado a todos, então. Gente, obrigado. Mais um Inovata Podcast, né? Com essa figura bacana, com muita qualidade, muito conhecimento. E aproveitem, né? Siga a gente lá no canal, né? E até a próxima. Fique com Deus. Um abraço.